Estamos de volta no programa Políticas, aqui pela TV Nova Nordeste, conversando hoje com o jornalista Ângelo Castelo Branco. Ele escreveu uma anotação de uma biografia sobre Marco Maciel, esse político pernambucano de grande importância, que esteve na sua atividade como uma das figuras mais importantes, tanto do país quanto do estado de Pernambuco. É Marco Maciel, um artífice do entendimento. Esse livro vai ser lançado no dia 2 de outubro na Academia Pernambucana de Letras. É isso, Ângelo? A que hora vai ser essa? É na segunda-feira, às 7 da noite, na Academia Pernambucana de Letras, ali na Avenida Rui Barbosa, no bairro das Graças, né? Ali aqui no Recife, perto, colado com o Parque da Jaqueira. Exato. O livro foi editado pela CEP, a Companhia Editora de Pernambuco, numa homenagem a esse importante político. Mas voltando à história da política, por exemplo, dessa frente liberal que incluía Sarney, incluía Tancredo Neves, incluía vários políticos brasileiros, estava Marco Maciel. E ele chegou a ser convidado para ser o vice de Tancredo, mas insistiu em que o Sarney assumisse a vice-candidatura no sentido de ampliar ainda mais o espaço político de Tancredo. Como é que foi esses bastidores desse momento político? É interessante, você observa, por exemplo, que aparentemente durante a gestão do presidente Figueiredo, que foi o último presidente do período militar, houve aí alguns ruídos, houve algum problema do grupo, do próprio Marco Maciel com o presidente Figueiredo. Havia uma reação muito forte ainda contra a abertura política, apesar da anistia já ter sido decretada, a coisa já corria com muita velocidade para a redemocratização do país. Então, Marco Maciel, ele se desligou do partido, ele se rebelou e ele se desligou do partido que dava sustentação ao presidente Figueiredo, então presidente Figueiredo. E então a decisão devia ser tomada pelo colégio eleitoral para que fosse eleito o sucessor do presidente Figueiredo. O partido do presidente Figueiredo tinha dois candidatos, o partido do governo. Um era Paulo Maluf, o outro era o coronel Mário Andreasa, que foi muito atuante nos governos militares como ministro do interior, era uma pessoa muito, assim, até pessoalmente muito interessante, muito dinâmica e tal. Então, fizeram uma espécie de primária e o Maluf saiu candidato do general Figueiredo. Então, o colégio eleitoral então foi com Tancredo, foi a dissidência do partido, mais o MDB na época, que era a esquerda toda representada dentro do MDB, né, marchou com o Tancredo e venceu a eleição no colégio eleitoral. Então, essa história, estou contando assim, a grosso modo, claro, é uma história mais detalhada. Que não dá tempo, mas por que não Maciel e sim Sarney? Por que não Maciel saiu vice-presidente na chapa de Tancredo e não Sarney nessas negociações? Exato. Porque Tancredo abriu para que um vice-presidente representasse as forças que estavam se rebelando contra o governo e em favor da abertura política. Estaria E a história de Marco Maciel já credenciava ele até demais para ele ser candidato. Só que aconteceu um problema nesse momento em que se discutiu isso. O Marco Maciel levantou um problema contra ele próprio. Ele disse, olha, eu estou sem partido. Eu me desliguei do PDS. Então eu não tenho. Se eu disputar a eleição sem estar vinculado a nenhum partido, e o presidente e o doutor Tancredo vencendo a eleição, lá em cima isso pode ser contestado pelo Supremo Tribunal Federal. Exato. E isso pode se judicializar aí uma questão política e isso pode ser prejudicial.
Então, ele próprio questionou a indicação dele para vice-presidente da República, que a história teria levado ele à presidência, caso. Há quem diga que isso foi um preciosismo dele, que isso seria discutido e o Supremo votaria favoravelmente à manutenção dele na vice-presidência por conta do processo político de abertura, né, da redemocratização. Mas havia os mais ortodoxos, né, que diziam, não, isso é perigoso e tal. E ele próprio comungava dessa possibilidade. Mas, de todo modo, ele terminou chegando na vice-presidência da República nos 2 governos Fernando Henrique. Inclusive, Fernando Henrique dizia sempre que Marco Maciel era o vice ideal, que não tem nenhuma... Ele chamava o vice dos sonhos. O vice dos sonhos, não é? Porque não tinha nenhuma vocação para atrair, para proceder mal junto ao governante. Fernando Henrique Cardoso, ele, a partir do momento em que Marco Maciel assumiu a vice-presidência da República na gestão de Fernando Henrique, eles se tornaram muito aliados, muito amigos e muito unidos do ponto de vista da comunhão mesmo, da gestão política, da gestão do governo. Fernando Henrique Cardoso, inclusive, faz o prefácio desse livro que eu fiz. O prefácio é de Fernando Henrique. Ele fez assim, foi um gesto muito importante, porque no meio dessa confusão política que está o país, ele super solicitado pelas correntes políticas para opinar, para aconselhar e tal, ele parou tudo que estava fazendo para escrever esse prefácio. E vamos para um episódio que a gente pode achar que foi o fim da carreira dele, que foi a derrota para o Senado em 2010. Aí, inclusive, um assessor dele comentou que ele teria comentado que achava uma ingratidão dos pernambucanos não reconduzi-lo ao Senado em 2010. Menor chance. Marco Maciel jamais lamentaria uma derrota dessa natureza. Ele ficou calado, essa história precisa ser melhor contada, na verdade. Primeiro, Marco Maciel ele não teve recursos suficientes para fazer uma campanha eleitoral que aquele momento exigia. Eu fui abordado por um amigo, um jornalista, uma ocasião, disse assim, ô Castelo, eu não participei da campanha de Marco Maciel em 2010. Eu fiquei à margem disso, tinha outras atividades e tal, enfim, não participei do planejamento nem da execução da campanha. Mas um amigo meu um amigo nosso jornalista encontrou e disse assim, o que é que está acontecendo com o Maciel? Eu disse, por quê? Porque numa cidade do interior, acho que Arco Verde, salvo engano meu, tem 5 grupos políticos querendo apoiar Marco Maciel e não tem nenhum cartaz, nem aqueles que eles chamam de santinhos, com a fotografia, com o nome, o número da candidatura, para fazer um mínimo de propaganda. Marco Maciel não tinha recursos para isso. Ele não tinha suporte financeiro para enfrentar 2 adversários do porte que ele enfrentou na ocasião, que tinha um índice, uma massa de propaganda muito grande, muito forte. Contextualizando a vida política de Marco Maciel em relação à vida política de hoje, com essas denúncias de corrupção, é muito diferente, né? Marco Maciel nunca esteve envolvido em nenhum episódio de corrupção. E ele acha que isso não é nenhuma vantagem para ele, não. Ele sempre disse absolutamente, eu jamais vou explorar isso, porque isso faz parte, é normal. O anormal é você não se conduzir dentro dos parâmetros éticos em qualquer atividade, né? Na política, na medicina, na engenharia, na arquitetura, no jornalismo. Então, ele não achava que isso era uma qualidade a mais a ser explorada. Não, ele realmente achava que a conduta dele, exemplar, que todos nós consideramos exemplar, isso é uma opinião generalizada, ele não achava que isso fosse uma qualidade que pudesse ser exaltada, entende? Ele achava que isso era a obrigação dele. Ele sempre disse isso. Foi muito claro nisso o tempo todo. Felizmente, nosso tempo está chegando ao fim e eu só queria registrar, o senador Marco Maciel está recolhido em Brasília com a família, morando com a família, acometido do mal de Alzheimer, mas deixa
para trás todo um trabalho importantíssimo para Pernambuco e toda uma história que começa a ser contada hoje pelo jornalista Ângelo Castelo Branco, mas está aberta para outros pesquisadores ampliarem essas histórias. O livro de Ângelo Castelo Branco, Marco Maciel, Um Artífice do Entendimento, vai ser lançado no dia 2 de outubro, às 19 horas, na Academia Pernambucana de Letras, na Avenida Rui Barbosa. Quem acha que pode fazer uma homenagem a Maciel comprando esse livro, no sentido de conhecer em profundidade o que foi esse grande político pernambucano, enquanto pessoa, continua vivo aí, junto à família. Ângelo, muito obrigado aí pela sua presença e ao telespectador, até o próximo programa.